Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto da nossa meditação desta manhã, é o Salmo 110. É o texto que nós iremos meditar, ouvir a palavra do Senhor. Salmo 110. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagarás os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Oremos. Ó Deus, Pai, nesta manhã, o teu povo aqui reunido, anseia a tua instrução, a tua palavra, a adoração ao Senhor. E nós já te agradecemos, ó Pai, por todos os momentos que aqui nesse culto foram prestados a Ti. Todas as leituras, todos os louvores que nós cantamos, que sirvam para glorificar e engrandecer o Teu santo e precioso nome. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Usa-me, Pai, independente da minha humanidade, das minhas falhas e defeitos, mas que eu possa ser um comunicador da Tua palavra nessa manhã aos meus irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo de Davi, como muito bem diz o título ali, né, que nós temos do salmo. E aí então nós chegamos a uma questão. Esse salmo ele possui uma particularidade. Ele é um salmo que é muito citado no Novo Testamento. E o que tem de importante nisso? Um salmo que é muito citado no Novo Testamento. Nós sabemos e podemos até perguntar, olha, outros textos do Antigo Testamento também são citados no Novo. E aí, o Salmo 110 tem o seu destaque, porque ele é o mais frequentemente citado do que qualquer outro. Além do mais, o próprio Senhor Jesus o citou e testificou a sua autoria como sendo um salmo de Davi. E ele fez isso nos 3 evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Pedro também, em Atos capítulo 2, cita esse salmo, direcionando a sua autoria a Davi. Mas ele aplica o seu conteúdo, as palavras, as profecias desse salmo, sendo cumpridas em Jesus Cristo. E essa abordagem se repete por todo o Novo Testamento, onde o Salmo 110 é mencionado, citado, referenciado, ele é feito de modo a se aplicar em Jesus. Mas é em Hebreus, o livro, a carta que nós temos, o devido destaque, pois uma boa parte dessa carta de Hebreus usa o Salmo como a sua base, mostrando o papel de Jesus como sacerdote para sempre. Citações diretas aparecem na carta aos Hebreus, ao Salmo 110. E se você depois tiver curiosidade, faça essa leitura. No capítulo 1 de Hebreus, versículo 13, fala desse salmo. Nós temos Hebreus capítulo 5, versículo 6 também, capítulo 7, 17 e 21,
capítulo 8, versículo 1, Hebreus, capítulo 10, versículo 12 e 13, e por fim, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Todos eles estão usando este salmo como base para um entendimento teológico e um entendimento bíblico de Jesus Cristo. E assim, nós chegamos a um ponto maravilhoso no estudo desse salmo. O fato dele ser um salmo messiânico. E o que é, meus irmãos, um salmo messiânico? Um salmo messiânico é um salmo inspirado pelo Espírito Santo que fala direta ou tipologicamente da pessoa, da obra, do reino ou do sofrimento, da exaltação, do sacerdócio do Messias, Jesus Cristo. Ou seja, é um salmo profético no qual Cristo é o sujeito final. Ainda que o contexto imediato, dos salmos messiânicos possam se referir a Davi ou algum outro personagem histórico, bíblico, mas o fim dessa profecia, a aplicação final é em Jesus Cristo. E é importante nós ressaltarmos o conteúdo deste salmo, pois ele vai anunciar, ele vai esclarecer e ele vai aprofundar os ofícios de Cristo. E nós aqui, então, temos outra questão que precisamos definir. O que são os ofícios de Cristo? Meus irmãos, Jesus, como o nosso mediador, ele recebeu o encargo de ofícios, que são 3 funções pelas quais ele foi ordenado por Deus Pai e ungido pelo Espírito Santo para cumprir perfeitamente a obra da redenção. Sendo os 3 ofícios, ou 3 funções de Cristo, profeta, sacerdote e rei. E esses 3 ofícios representam a totalidade do ministério mediador de Cristo. Ele revela e prega a vontade de Deus. Jesus Cristo recebendo o ofício de profeta. Ele reconcilia e é o mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo recebendo e exercendo o ofício de sacerdote. Mas também ele governa sobre todas as coisas e possui o domínio de tudo para a glória de Deus. É Jesus Cristo recebendo e exercendo o seu ofício de rei. Então, meus irmãos, nesse salmo, nós temos a beleza da revelação do Espírito Santo, nos falando especificamente sobre 2 ofícios de Cristo. E aí, então, ele sendo rei e sacerdote. Você pode observar essa divisão nitidamente. Olhe aí para a sua Bíblia, dos versículos 1 ao 3, e você verá que está sendo anunciado o Messias como um rei poderoso. E do versículo 4 em diante, sendo anunciado como o sacerdote eterno. E aí, seguindo essa divisão, com a graça e a permissão de Deus, nós responderemos a essas questões que eu vou propor agora. Quais os impactos de Cristo ser o rei e o sacerdote? Como esses ofícios se aplicaram ao ministério de Jesus? Como os ofícios de Cristo devem reger a nossa fé? E ainda, qual a mudança na nossa vida cristã ao nos tornarmos mais conhecedores do reinado e do sacerdócio eterno de Jesus? E assim, nós meditaremos então à luz do seguinte tema, meus irmãos: rei e sacerdote, os ofícios de Cristo que transformaram a humanidade. Em primeiro, nós vemos o poderoso rei. Gostaria de lembrar vocês da leitura que foi feita. Acompanhem comigo, por favor, o versículo 1, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E agora a igreja leia o versículo 2, por favor. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Irmãos,
Esses versículos nos deixam claro que Davi está escrevendo sobre um rei e seu reinado. Referências como o assentar à direita, o cetro do seu poder e apresentar-se voluntariamente, os jovens se apresentando voluntariamente, tipificam os acontecimentos populares daquilo que envolve um reinado. Porém, o que precisa estar bem estabelecido aqui para nós é quem é esse rei. Davi, ele escreve sobre si mesmo ou sobre um filho seu, um descendente seu. Se você perguntar a alguém que negue a Jesus, a resposta seria sim. Davi está falando dele mesmo. Davi está falando de um filho seu que viria. Agora, meus irmãos, Davi escreve sobre si mesmo e sobre o seu descendente. Não é uma resposta válida ou satisfatória para este salmo. Porque há algumas questões que precisam ser pontuadas aqui. O extraordinário deste salmo é que ele começa com a frase, disse o Senhor. Em hebraico, a palavra originária traduzida por esse disse é neum, que tem um significado como oráculo. E aí então um termo usado, uma formulação profética. É como se Davi estivesse dizendo assim, oráculo do Senhor, ou seja, palavra do Senhor. E esse termo não é visto em qualquer outro lugar de Salmos. É apenas aqui no Salmo 110. Mas esse mesmo termo, foi usado diversas vezes pelos profetas, quando eles iam anunciar as suas profecias, pois eles sempre começavam com, assim disse o Senhor, ou disse o Senhor. E você pode talvez lembrar aí de algumas outras variantes, quando os profetas anunciavam a palavra de Deus diretamente a eles. Portanto, este salmo é um salmo profético, sem igual, em que o próprio Jesus interpelou os fariseus sobre quem é o sujeito dessa profecia de Davi. E aí então você pode ver isso em Mateus capítulo 22, do versículo 41 ao 45, e eu vou ler aqui para nós. Reunindo os fariseus, interrogou-os Jesus, que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Replicou-lhes Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? A ideia, meus irmãos, trazida por Jesus é, como pode ser o Messias Davi ou o seu filho, Ou talvez se o próprio Davi ali está o chamando de Senhor. Ou seja, Davi está submisso a este Senhor divino, sendo ele mesmo, ou ainda um filho seu submisso. Realmente, interpretar como sendo Davi ou algum filho seu não faz sentido. Tanto é que ninguém ousou ou conseguiu responder a Jesus, como nos diz no versículo 46, e ninguém lhe podia responder palavra. Nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhes pergunta. Isso porque a interpretação desse rei e seu reinado não é feito através da lógica humana. O filho de Davi não é rei somente por ser o descendente humano de Davi, isso não basta. Ele é rei, pois ele se encarnou sendo o filho de Deus, através da descendência de Davi. Ele é rei, pois ele é aquele que está encarnado, mas merece todo o reinado de Deus. Então, meus irmãos, o que garante não é a autoridade de Davi. O que valida esse reinado não é a autoridade ou o trono de Davi, mas a autoridade e o reino do próprio Deus. Ficando assim claro que Davi nunca ousou escrever sobre si mesmo ou sobre um filho humano seu, mas escrevia inspirado pelo Espírito Santo a respeito do Messias encarnado, vindo de sua linhagem, através das promessas feitas pelo próprio Deus. Portanto, seguindo essa lógica, esse rei Messias, que iria se sentar à direita do rei Pai, viria a ser Jesus.
nos costumes da época, era uma grande honra assentar-se do lado direito do rei. Posição que talvez os seus filhos os fariam, ou pessoas de muita confiança a quem o rei quisesse demonstrar essas honrarias, esse prestígio, dando talvez até mesmo a corregência do seu reino. Quando Jesus subiu ao céu, o Pai o honrou, colocando à sua destra. Uma declaração repetida com frequência no Novo Testamento. Porém, tem duas passagens que falam sobre Jesus à destra de Deus que chamam muito a atenção. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? E aqui está falando dos eleitos de Deus. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22 diz: o qual, depois de ir para o céu, este é Jesus, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Fica claro, então, que essa profecia sobre Jesus se aplica após a sua ressurreição. Depois de subir aos céus, se assentou à direita de Deus, onde ele reina pelos séculos dos séculos. Tudo, meus irmãos, foi entregue a Jesus para o seu domínio, para a sua exaltação. Dele é o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Essa profecia, ela vai se adornar, meus irmãos, de um teor escatológico, quando diz sobre os inimigos de Jesus sendo postos debaixo dos seus pés. Jesus governando no meio dos seus inimigos e o povo ainda se apresentando para o dia do seu poder. Profetizando assim, Davi aqui declara que Cristo vencerá toda a resistência. Vencerá toda a oposição dos seus inimigos na sua demoníaca rebeldia. E por mais que eles possam empregar esforços para tentar destruir o seu reino, simultaneamente, ele indica que o governo de Cristo não vai experimentar a plena paz até que todos os seus numerosos e poderosos adversários sejam derrotados. Mas, meus irmãos, há uma reconfortante palavra e certeza em meio às lutas que o texto descreve. Mesmo que o mundo inteiro se levante e trame contra o trono soberano de Deus, Davi, ele assegura que esse trono permanecerá firme e imutável, enquanto todos os que se rebelam contra ele serão finalmente destruídos. A lição, meus irmãos, que deve ficar em nossos corações é que por mais numerosos e obstinados que sejam os inimigos que se levantam contra Jesus, o Rei, e buscam dominar o seu domínio, seus esforços são inúteis, pois jamais prevalecerão sobre o propósito eterno e imutável de Deus. Ao contrário, todos serão subjugados pela grandeza do poder divino, e todos serão em humilhação colocados sob os pés de Cristo. Porém, como mencionado anteriormente, há um teor de fim dos tempos aqui nessa profecia, pois essa paz e esse subjugar por completo dos inimigos não se cumprirá plenamente antes do último dia, pois o reino de Cristo, ele vai continuar a ser atacado por muitos inimigos, em diferentes tempos e formas, até o fim do mundo. Mas, meus irmãos, isso não é uma incerteza, tá? Não preocupe o seu coração, não turbe o seu coração. Nós sabemos o que nos aguarda e o que está preparado para os inimigos de Cristo, para o Cordeiro e para nós a vitória, e para os inimigos a morte eterna. O versículo 2 exala essa clareza, quando ele diz: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Aqui Davi está falando, está mostrando que o Senhor enviará de Sião o cetro desse poder. É poder, é força.
mas é uma força para dizer: domina entre os teus inimigos, domine no meio dos teus inimigos. Haverá batalha, mas o Cordeiro será vencedor. E a sua igreja, pelo poder do Cordeiro, vencerá também. A visão que Jesus deu a João em Apocalipse 17:14 nos assegura que irá acontecer. Diz o texto: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, meus irmãos, assim, o reinado de Cristo está firmado por toda a eternidade. A história da humanidade está marcada pela conquista desse reino na cruz, feita pelo seu Cordeiro. Por isso, em seu ministério e como o nosso mediador, Cristo é o Rei que possui todo o domínio em suas mãos. Tudo é dele, nada escapa do seu reinado. Sendo assim, a nossa fé não está firmada no rei Davi. A nossa fé não está firmada em nenhum outro rei ou em nenhum outro governo humano. É preciso estar claro que a nossa fé está em Cristo Jesus, o nosso Rei, o Rei do universo. Homens podem vir a vacilar, erram, perdem, fraquejam, mas o nosso Rei, Jesus Cristo, ele vencerá sobre os seus inimigos. E nós somos a igreja que o acompanhará. Como diz no versículo 3 do Salmo 110, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Aqui está o povo que se apresenta na presença deste Rei poderoso. Somos nós, a igreja, que voluntariamente se achega, maravilhados com o poder desse Rei, para nos apresentarmos diante dele. Só resta a nós, meus irmãos, para o bem da nossa vida cristã, nos apresentarmos, nos entregarmos em serviço, submissão e fé diante desse poderoso Rei. Tudo é dele e tudo sempre será. A ele o domínio para sempre, por todos os séculos, e a nós a certeza de que nós somos governados por um Rei poderoso. Em segundo, meus irmãos, o eterno sacerdote. Quero que você me ajude na leitura da Bíblia nesse momento, a partir do versículo 4. Então eu vou convidar a igreja para que leia o versículo 4, 5, 6 em alta voz. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O Senhor... De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Versículo 7. Esqueci de pedir para os irmãos lerem, né? Foi até o 6. Mas está certo. Concluí. Irmãos, aqui nesses versículos, nós adentramos no aspecto do sacerdócio eterno de Jesus. Por mais que nós já tenhamos derrubado por terra o argumento de que Davi e os seus descendentes humanos não são os sujeitos a quem o Salmo se refere, vale a pena a gente pontuar isso aqui, tá? Sobre o sistema terrestre do povo de Israel, não seria possível unir os dois cargos, rei e sacerdote. Sendo que os reis descendentes de Davi eram da tribo de Judá. E os sacerdotes deveriam ser diretamente da tribo de Levi. Então, assim, meus irmãos, Jesus, ele governa como rei e sacerdote eterno no céu, não estando debaixo de ordem humana, mas sim dos desígnios de Deus. E assim nós vemos que a instituição, tanto do reinado como do sacerdócio de Cristo, se dá pelo decreto de Deus. Olha só o que nos diz aí claramente o versículo 4. O Senhor fez o quê? Jurou e não se arrependerá.
É Deus quem jurou, é Deus quem prometeu. Não existe outro caminho a não ser Jesus sendo rei e sacerdote. Foi o que Deus estabeleceu, e assim se cumpriu e continuará se cumprindo. Agora, meus irmãos, por toda a eternidade ele será o nosso rei e sacerdote. O texto, pontuando que o sacerdote de Cristo é eterno, faz menção ainda à ordem de Melquisedeque. Mas por quê? Há uma questão que precisa ser levantada aqui. Mas por que esse sacerdócio é eterno? Primeiro, meus irmãos, porque o sacerdócio de Jesus não pertence à ordem de Arão. Cristo, como dito, era descendente de Davi, vindo da tribo de Judá, ou seja, uma ordem sacerdotal completamente diferente, da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, pois fazia-se necessário que um sacerdote viessem da linhagem de Levi, segundo a ordem de Arão. Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, o qual é necessário entender que em Gênesis aparece esse Melquisedeque sem qualquer menção de sua linhagem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e é deixado por Deus assim, para mostrar que a sua ordem de sacerdócio é um ato eterno. Quando foi seu começo e quando será o seu fim? Não teve, não terá fim também, é eterno. Gênesis 14, 18 ao 20, fala sobre isso, esse episódio de Melquisedeque, e diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Olha uma semelhança maravilhosa aí. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Melquisedeque, ele foi sacerdote antes da instituição do sacerdócio por Moisés, para a linhagem de Levi, segundo a ordem de Arão. Esse rei e sacerdote misterioso, que só aparece ali em Gênesis, no texto que nós lemos, depois agora no Salmo 110, no Antigo Testamento aqui é só esses relatos, e só volta a ser explicado no Novo Testamento em Hebreus. É um tipo de Cristo, ele aponta para aquilo que se cumprirá em Jesus. Tanto é que em Hebreus capítulo 7, do 1 ao 3, nos diz: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do rei, do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é inteiramente fora do sacerdócio levítico, porque ele foi estabelecido por um juramento divino, e não um ato ou uma instituição humana. Foi puramente Deus que o estabeleceu na eternidade. Então, meus irmãos, ele é indissolúvel, não pode ser desfeito, pois é constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. De quem? Esse poder de Deus. Se Deus der a vida estará lá. Ele é inviolável. Por quê? Porque não tem como haver substituição de sacerdote. Quem vai substituir Jesus? Como era no caso da ordem de Arão, quando se morria um sacerdote, poderia ser substituído por outro da mesma genealogia. Só que aqui, meus irmãos, isso não acontece na ordem de Melquisedeque, pois não há genealogia. E também não é possível que Jesus Cristo morra mais uma vez e fique por assim morto, porque ele ressuscitou. Venceu a morte, está sentado à direita de Deus. Portanto, o sacrifício de Jesus é único e eficaz para sempre. Em outras palavras,
o seu sacerdócio é eterno. E aí então o Salmo agora volta novamente à temática dos inimigos. E você pode claramente perceber isso a partir do versículo 5, né? O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagarás os reis, né? Mostrando que os reis dessa terra serão esmagados. Que as nações serão julgadas, as cabeças esmagadas. E podemos pensar, que cena pesada. Que cena terrível. Qual a relação disso para com o sacerdócio eterno de Jesus? Para que nós, que temos Cristo, meus irmãos, como sumo sacerdote, que penetrou aos céus e está à direita de Deus intercedendo por nós, é nos exortado, como nós bem lemos na nossa liturgia, a nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça. Porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele abriu o caminho para além do véu e nos reconciliou, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós, que antes éramos estranhos e inimigos de Deus, fomos feitos amigos de Deus, por meio do sacrifício que o grande sumo sacerdote ofereceu. E a sua oferta não foi por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, para nós há conforto. Para nós, meus irmãos, há esperança. Segurança de que estaremos inculpáveis para sempre na presença deste rei e sacerdote. Agora, para os inimigos de Cristo, para os inimigos de Cristo, aqueles que são indesculpáveis. E nós, meus irmãos, não estamos falando aqui de coitadinhos. Não existe o neguei a Jesus sem querer. Ou Jesus é rei e sacerdote, e você considera o seu mediador, ou Jesus é teu inimigo. Ou segue a Jesus, ou recebe a marca da besta. É isso que nós vemos acontecendo lá em Apocalipse. A esses está destinado a apavorante derrota. O terror permeará a vitória de Jesus, e será o dia da sua ira. Como diz em Joel, capítulo 2, versículo 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? Não é a vitória somente contra Satanás. É a vitória contra Satanás e aqueles que o adoram, que se prostraram sobre as suas ordens e negaram a vida eterna vinda do sacerdócio eterno de Jesus. Meus irmãos, certo estamos de que sem o sacerdote eterno, Jesus Cristo, seria impossível para nós termos o acesso pleno à presença de Deus. Jesus é o grande sumo sacerdote, e ele deu aquilo que nenhum outro seria capaz, e nem sequer pensou ou ousou a fazer nenhum sacerdote, somente ele, a sua própria vida em nosso lugar. A pergunta que fica aos nossos corações nesse momento: como nos comportamos, tendo tão grande liberdade na presença de Deus, conquistada pelo sacerdote eterno? Será que nós temos usufruído dos méritos de Cristo, que nos foram entregues? Buscamos a presença de Deus como deveríamos? Honramos, valorizamos o sacrifício de Jesus como éramos para fazer? Será que a oração, o achegar diante desse trono da graça tem feito parte da sua vida? Pois uma vez que nós agora podemos nos comunicar com total liberdade com Deus, tendo Jesus como nosso mediador. Meus irmãos, respondendo essas perguntas e tendo a certeza que o nosso Rei é poderoso e que o nosso grande sumo sacerdote intercede por nós, alegria e exultação devem fazer parte da nossa vida. Veja,
A mensagem do Salmo é essa: o nosso rei sacerdote vencerá. Enquanto aguardamos o grande dia da sua volta, nós até lá temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, e não só se compadece de nós, mas também intercede por nós à direita do Pai. Lembremos sempre, meus irmãos, que tudo é dele e nada escapa do domínio do seu poder. Ele venceu e sempre irá vencer. E para nós que o acompanharmos, fica o texto de Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Nós um dia cearemos com o nosso poderoso Rei, que também é o nosso poderoso sumo sacerdote e intercede por nós. Aguardemos esse santo e maravilhoso dia. Vamos orar? Convido o reverendo Vanderly para que faça essa oração e impetre também a bênção para nós. Vamos ficar de pé, queridos irmãos e irmãs. Querido Senhor e Deus, como servos do Senhor, nós nos submetemos a Deus, a esse reinado que é para todo sempre, e ao Rei que é invisível, imortal. Ó Deus, o Senhor que governa as nossas vidas. Diante do Senhor, ó Deus, nós nos prostramos, Senhor, como servos, e servos obedientes a Ti. E Te agradecemos, ó Deus, por esta mensagem. A mensagem, ó Senhor, que nos ensina o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer na presença desse Senhor que é Rei, e dizer, ó Deus, como nós somos gratos ao Senhor por fazer parte desse reino, ó Deus, e ouvir a voz do Senhor, e poder fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensina e quer que façamos, em nome de Jesus. E nós também, ó Deus, queremos nos submeter de coração ao sacerdócio de Cristo. Assim nós temos feito, ó Pai, mas nós queremos renovar esses laços, a aliança, trazer à nossa lembrança essas verdades, ó Deus, sabendo, Senhor, que só o Senhor intercede por nós, que o Senhor é aquele que nos representa na presença do nosso Senhor e Deus. Como isso nos faz bem, ó Deus, como isso alegra o nosso coração, como isso, ó Deus, traz certezas, a certeza de que o Senhor está governando sobre as nossas vidas, a certeza de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o sacerdote, sempre eterno, que governa a vida desta igreja. Nós Te louvamos, ó Senhor, e Te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de quem nós oramos agradecidos, sempre agradecidos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, e que as bênçãos desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, continue sendo derramado sobre a sua vida, a sua casa, aqueles que você ama, em nome de Jesus. Amém. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.